aula de hoje é parte do módulo 1, que tem como tema a abordagem antropológica do diálogo. O tema da aula será sobre a interpretação, holismo semântico e a arte do diálogo. Será ministrada pelo professor Erivelto Pereira Souza, que é professor do Departamento de Filosofia da UNB. Ele é graduado em Sociologia pela UNB e Psicologia pela UniCeub, mestrado em Filosofia pela UNB e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Trabalha prioritariamente, com alguns temas de estudo e pesquisa, que são a teoria do conhecimento, a filosofia da mente e a epistemologia da psicanálise. Mais importante do que tudo isso é que ele é nosso amigo, obviamente. E ao tratar da arte do diálogo, a aula do professor Erivelto abordará, em linhas gerais, uma questão da área de linguagem denominada holismo semântico, que é uma maneira de explicar o significado das coisas a partir da compreensão de que o sentido de qualquer palavra ou expressão deve ser encontrado no contexto mais geral da linguagem, aqui compreendida como uma totalidade aberta. Como, portanto, numa situação de diálogo, interpretar o sentido do que se ouve de alguém que fala? Quais as crenças que sustentam os significados das palavras e das expressões? O professor Erivelto abordará um interessante princípio que, em tese, permitiria atribuir o máximo de racionalidade a quem fala, de maneira a tornar inteligível os seus enunciados. É um princípio que, na filosofia da linguagem, é chamado de princípio da caridade, aqui entendido como um princípio semântico e não propriamente moral, como em geral entendemos. Explicitar as crenças de cada pessoa é, portanto, facilitar o diálogo, tornando-nos mais aptos a uma interação humana mais produtiva. Então, nós queríamos convidar o professor Erivelto a tomar conta aqui da mesa. Queremos com ele declarar a nossa unidade e pedir que Jesus em meio esteja conosco na condução desse evento. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz, fiquei muito contente com o convite e empenhado nessa tarefa a que a escola se propõe, que é uma tarefa difícil, mas necessária no contexto que a gente vive. Então, eu espero que nós todos possamos aprender juntos aqui. Normalmente, eu faço uma premissa quando eu dou aulas na universidade, que é solicitar que as pessoas me interrompam quando eu não estou entendendo alguma coisa. Não é difícil depois retomar o raciocínio. Só que como esse aqui é um contexto específico e é um tempo dedicado ao diálogo e a, digamos assim, a discussão das dúvidas e questões no final, eu queria sugerir que vocês, tentassem anotar ou gravar, digamos assim, aquilo que não ficou claro, para que a gente possa depois ter uma discussão produtiva. Ok? Eu diria que, se é algo que motiva o nosso encontro aqui hoje, é uma certa aposta, por assim dizer, na importância decisiva do diálogo. Interessa-nos, creio, promovê-lo, não apenas ampliando sua extensão, ou seja, nos esforçando para dialogar com quem ainda não dialogamos, como também melhorando sua qualidade, por exemplo, tornando-nos mais hábeis em dialogar, de modo que ele possa ser mais profundo e produtivo. O Erasto já deixou claro na introdução, e a Ivana também, que, no certo sentido, com respeito ao diálogo, o próprio curso pensa que nós não lidamos, nesse contexto, com a mera presença ou ausência de diálogo, mas com possibilidades sempre abertas de aperfeiçoamento. No certo sentido, a noção de arte empregada, quando a gente fala de arte do diálogo, aponta para um conjunto de habilidades e técnicas cujo exercício pode nos fornecer, digamos assim, a possibilidade de melhorar, tendo uma certa orientação valorativa, obviamente, quando a gente fala em melhor ou pior. E num determinado momento do curso,
ou eventualmente no momento do diálogo, do debate ao final, a gente pode tentar abordar melhor essa questão. Bom, o que eu gostaria de fazer nos próximos 40 minutos é explorar, teoricamente, um elemento desse conjunto de práticas que compõem o diálogo, ou a arte do diálogo, para que a gente possa refletir junto e, portanto, exercitar o diálogo. E um elemento que muitas vezes passa desapercebido, porque se vocês pararem para pensar, né, a gente está, desde que alguém começou a falar aqui, lidando com significado, entendendo as expressões usadas sem fazer nenhum esforço, né? Mas, como é, num certo sentido, recorrente em filosofia, quando você para e pensa, bom, como a gente explica como é possível isso, aí a gente se vê em dificuldades. Então eu gostaria de propor uma determinada tematização do conceito de interpretação, né, ou seja, entendimento, compreensão, um elemento que para mim é constitutivo do diálogo na medida em que não existe diálogo, num certo sentido, sem linguagem. Bom, de maneira esquemática, o propósito aqui é de apresentar, de maneira obviamente introdutória, o que uma certa corrente de reflexão filosófica mostrou acerca do vínculo entre crença, interpretação e significado, né, para que a gente possa justamente pensar sobre um princípio que de alguma forma torna inteligível a compreensão dos enunciados e, portanto, a própria dialogicidade. Bom, é usual em filosofia, no certo sentido, a gente partir, quando vai tratar de um determinado assunto, de um conjunto de questionamentos que motivam, digamos assim, a problematização, se vocês quiserem, da compreensão que a gente tem de senso comum com relação ao assunto tratado, né? Uma operação que é interessante na medida em que evidencia em que medida essa compreensão é inadequada, ou irrefletida, ou mesmo contraditória. Então, normalmente esse primeiro passo é um passo de demolição de concepções vagas e injustificadas, de modo a que se possa, em seguida, buscar um entendimento renovado sobre o assunto em questão, levando em conta as dificuldades teóricas com as quais nós nos deparamos no percurso de reflexão. Bom, essa é uma maneira bem geral de caracterizar diálogo, na medida em que diálogo tem, digamos assim, a sua importância na história da filosofia, porque o diálogo marca, em alguma medida, o contexto de nascimento da filosofia, né? Se vocês pegarem a descrição que eu acabei de fazer e remeterem, por exemplo, aos textos dos diálogos platônicos, né, vocês vão ver que, num certo sentido, um autor que é fundante do modo como a gente pensa no Ocidente, né, utilizou justamente a estratégia do diálogo para engendrar a reflexão filosófica. Bom, então a gente pode, dentro dos nossos propósitos, partir de uma questão. A questão é o que é o significado. A gente pode tentar formular melhor a questão nos seguintes termos: como um conjunto articulado de sons ou um conjunto de traços inscritos em alguma superfície pode carregar sentido para alguém? Como é possível reconhecer um tal conjunto de sons como um fragmento da linguagem e, portanto, como algo que carrega um significado determinado? E mais, como extrair seu sentido, ou seja, como interpretar esse conjunto de sons ou esse conjunto de traços? É claro que a gente poderia formular essa questão colocando um advérbio aí, né? Como interpretar corretamente. E, num certo sentido, boa parte da discussão mais interessante envolve justamente os critérios de correção ou erro, né? Mas, por enquanto, a gente pode contornar esse problema e se centrar na questão mais técnica do significado, digamos assim. Bom, antes de prosseguir, cabe uma consideração importante. Qualquer problema em filosofia é passível de uma pluralidade de tentativas de resposta. E, de fato, ao longo da história da filosofia, as mais díspares respostas foram dadas aos mais diversos problemas com os quais o pensamento se defrontou. Então, é importante notar que um problema filosófico ele não é análogo a um problema de ordem prática que a gente tem cotidianamente, né? Ou seja,
Não se trata simplesmente de dar uma receita de como você resolve uma determinada questão cotidiana, enfim. E, de fato, ter noção da amplitude do problema, né, é justamente aquilo que nos faz compreender que não há uma resposta simples e exaustiva a um problema dessa ordem, né? Tanto mais porque o significado ele pode ser abordado a partir de diferentes ciências. Você pode, por exemplo, pegar a psicologia, que vem pensar do ponto de vista subjetivo. Você pode pensar, tomar linguística, você pode tomar, sei lá, a própria filosofia da linguagem, etc. Você tem, sei lá, a sociologia, diversas ciências que tratam de diversos aspectos do problema da linguagem, do significado. Então, num certo sentido, o recorte que eu vou fornecer é um recorte que aborda a questão de uma determinada perspectiva e que, obviamente, não exclui a outra e que, obviamente, não entra em questão aqui se é melhor ou pior. Tá? É uma proposta de abordagem, digamos assim, para suscitar reflexão. Então, a gente tem que prosseguir, digamos assim, de maneira atenta e cuidadosa nesse contexto. Bom, a proposta, enfim, é que a gente comece a entrar em contato com as linhas gerais de uma abordagem da questão do significado, que é oriunda de pesquisas muito importantes e influentes em filosofia da linguagem, num contexto específico também, que é um contexto anglo-saxão contemporâneo. Tá? Tal abordagem é aquela que leva ao delineamento do que em filosofia a gente chama de holismo semântico. Tá? Holismo é a tese de que você precisa apelar para a totalidade, né? Então, holismo se opõe aqui a atomismo, e semântico é tudo aquilo que se refere ao significado. Então, a ideia é tentar seguir e explicar, em linhas gerais, o que é essa posição. Bom, do ponto de vista do problema do significado, uma possibilidade é a partir do modo como cada termo da linguagem, tomado isoladamente, seria dotado de sentido. A estratégia aqui ela é até relativamente clara, intuitiva. Um enunciado possuiria significado pelo modo como cada termo que o compõe seria significativo. Em outras palavras, o significado seria como que o resultado da contribuição de cada um dos termos que compõem o enunciado. Então, o que você faz pega uma sentença do tipo, sei lá, a parede é branca e pensa como cada um desses termos contribui para o significado geral do enunciado da sentença. E, bom, é certo que, aparentemente, vários casos de usos de sentenças na linguagem, né, em vários casos esse modelo se aplica bem. Se uma analogia puder ser útil aqui para que a gente entenda, a gente pode recorrer à imagem de que cada termo seria como uma espécie de tijolo e o resultado seria, digamos assim, a construção, ou seja, os diversos tijolos ordenados segundo uma certa disposição. Então a resposta pode parecer intuitiva, justamente porque ela pode ser vista como a extensão de um mesmo mecanismo explicativo que a gente usa em diferentes ciências. Né? Ou seja, você quer entender um determinado fenômeno, você decompõe o fenômeno em suas partes constitutivas e explica como essas partes se relacionam entre si. Né? A linguagem aparentemente poderia ser explicada, a vinculação de significado da mesma forma. Só que existe uma dificuldade que precisa ser levada em consideração nessa estratégia, que é justamente a estratégia que se opõe ao holismo semântico, que a gente poderia chamar de atomismo semântico. E aqui, obviamente, a gente nem precisa entrar na dificuldade maior, que é como você explica que cada termo tenha significado. Tá? Não é óbvio o modo como cada termo carrega significado. A gente pode se centrar na seguinte ponderação, que eu acho que deixa o problema claro. Um mesmo termo não possui sempre o mesmo valor semântico, isto é, o mesmo significado, pois a depender do contexto ele pode querer dizer coisas totalmente diferentes. Né? Ou seja, não é nada, na minha opinião, não é difícil perceber que você pode ter o mesmo termo que nomeia em contextos diferentes objetos. Claro, fazer essa ponderação não significa que a gente refutou o atomismo semântico, pois
se poderia insistir que o significado de uma sentença pode continuar sendo o conteúdo que resulta da contribuição de cada um dos termos naquele contexto específico. Só que aí a gente encontra o problema, quer dizer, como a gente determina qual é a contribuição de cada termo em cada contexto? Se a gente utiliza a mesma estratégia, a gente não tem sucesso, pois ela consiste justamente no isolamento de cada termo, o que implica separá-lo do contexto de uso, que é justamente aquilo que interessa compreender. Isso só seria possível se a gente já conhecesse o que cada termo significa naquele contexto. Porque aí seria só pegar e somar. Mas é justamente isso que a gente queria explicar em todo caso, ou seja, como a gente consegue determinar o conteúdo de um termo num contexto. Então, no certo sentido, para você utilizar o mesmo recurso do atomismo semântico, você está pressupondo aquilo que você queria explicar. Ou seja, você bloqueou, digamos assim, a explicação, e aí a estratégia se encontra, na minha opinião, impedida de avançar. Existe um exemplo que, na minha opinião, ilustra bem esse ponto. Seria o seguinte: se o atomismo semântico pudesse ser estendido, né, a uma certa amplitude de explicar um conjunto vasto de usos significativos da linguagem, seria simplesmente o caso de entregar o dicionário na mão de alguém, né, e falar, olha, basta você ler o dicionário que você vai aprender aquela língua. Né. Só que, bom, para você entender um dicionário, você já precisa pressupor muitas coisas. Né, e você precisa pressupor que pelo menos algumas palavras ali são entendidas. Né. Então é justamente isso que você precisa pressupor para tornar o isolamento de cada termo significativo que, digamos assim, joga a favor da posição do holismo semântico. Existe também um argumento que diz assim, não, basta então, se a gente quer compreender como a linguagem é significativa, vamos olhar como as crianças aprendem a linguagem, né? Porque a criança basicamente aprende a linguagem com palavras, né, isoladas, supostamente. Então você diz assim, bola, né, boneca, mamãe, sei lá. Os estudos mostraram, na verdade, que você está usando uma palavra como se fosse um enunciado, como se fosse uma sentença. Né? Ou seja, não é simplesmente a palavra bola isolada de um contexto. Você está apontando para a bola, ou você está apontando para a cor vermelha, ou você está apontando para a forma triângulo, redondo, no caso da bola. Né? Ou seja, o contexto é determinante. Então, se você parar e quiser, digamos assim, estabelecer o que aquela palavra quer dizer, tipo bola, é algo do tipo, isto é uma bola. Né? Ou então, olha aquela bola, e isso já é uma sentença. Tá? É já um enunciado complexo, não é um termo isolado. Tá? Bom, isso então para colocar algumas dificuldades para a proposta do atomismo semântico. Diante disso, passemos então a considerar a estratégia alternativa, que é justamente a do holismo semântico, a qual pode consistir em tomar como uma unidade mínima de determinação do significado, não termos isolados, mas a própria sentença em sua totalidade, né, o que eu estou chamando aqui de enunciado. Para colocar de uma forma que é imprecisa, mas que deixa o contraste bem visível, segundo a perspectiva do holismo semântico, cada termo teria significado só depois do emprego no enunciado, e não antes. A proposta pode causar estranheza de início, pois alguém pode contra-argumentar na seguinte direção. Mas a sentença não é composta de termos? Como afirmar que apenas quando lidamos com sentenças temos fragmentos da linguagem dotados de significado? Se cada termo só tem um significado no contexto do enunciado, como alguém pode selecionar os termos para utilizar no enunciado? Com efeito, se estivermos muito presos a uma certa maneira de raciocinar, essa segunda estratégia parecerá em grande medida desprovida de sentido. Isto é, se pressupusermos que a explicação de um fenômeno está sempre ligada à decomposição do mesmo em suas partes constitutivas, então a perspectiva holista aparecerá como uma espécie de contrassenso, né, como carente de uma explicação efetiva. Mas a pergunta que a gente poderia fazer é: podemos de fato nos agarrar a um pressuposto como esse,
né, de que sempre a gente precisa decompor o fenômeno para explicá-lo. A gente pode se agarrar a esse pressuposto e aplicar de maneira indistinta a qualquer fenômeno? Para tentar responder a isso, eu farei uma outra consideração importante aqui. No que diz respeito à linguagem, nós não estamos lidando com um fenômeno estático, fixo ou inerte. Tá? Então, se vocês quiserem, a ideia é, talvez essa estratégia de decompor as partes constitutivas possa funcionar bem para fenômenos estáticos, né, ou inertes, mas talvez não para fenômenos que tenham uma certa dinamicidade, uma certa vida, digamos assim. Ao contrário, a linguagem é algo vivo e muito dinâmico que não podemos tratar como um bloco monolítico, nem tampouco pretender abarcar com um modelo unívoco. Consideremos então a seguinte tese: a linguagem não existe apartada de seus usos regulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que a significatividade da linguagem está vinculada não a itens linguísticos considerados em si, de forma isolada, mas aos modos através dos quais são utilizados. Tais modos são múltiplos e variados, repletos de nuances que, se bem observadas, nos fornecem conteúdos preciosos para a reflexão. Mas tais modos de empregar a linguagem possuem uma característica fundamental. Eles são regrados, isto é, possuem regras que os sujeitos devem seguir para que os enunciados sejam compreensíveis. Tá? Toda produção de enunciado ela segue certas regras. Nesse sentido, com relação ao significado, importa menos se indagar sobre o que é a linguagem e mais sobre como a linguagem é utilizada. Bom, até que a gente fez um rápido percurso no qual partimos de um questionamento sobre como é possível que sons e marcas grafadas carreguem conteúdo semântico, isso é, significado. Distinguimos a partir da pergunta duas estratégias de resposta. A do atomismo semântico, por um lado, né, que afirma que o significado de um item linguístico complexo é dado pelo significado dos itens linguísticos simples que o compõem, e o holismo semântico, que defende que o significado deve ser buscado não em itens isolados, mas tomando a unidade básica significativa em sua totalidade. Claro, aí se desdobra, digamos assim, um conjunto de perspectivas para o holismo semântico, porque qual é a unidade mínima que carrega significado na linguagem e que determina o significado das expressões é motivo para debate. Né? Você pode tentar pegar enunciados isolados, ou cadeias de enunciado, ou, sei lá, cadeias discursivas, ou regimes de produção de enunciado, etc. Até chegar, digamos assim, a um holismo semântico mais radical, que diz, não, é a linguagem inteira, né, é o sistema, digamos assim, de enunciados possíveis de um determinado sujeito que se acha em questão. Só tomando nessa totalidade aberta que é a linguagem que a gente consegue determinar o conteúdo de cada um desses itens. Tá? Obviamente isso tem uma série de outros problemas mais técnicos, etc., mas a gente tem, digamos assim, essa amplitude dentro da própria posição do holismo semântico. Bom, eu diria que ainda para fechar o percurso que a gente fez até aqui, que a gente se deparou ainda com um outro elemento, que é essa tese de que a significação é determinada em larga medida pelo uso, né? Ou seja, o modo como a gente usa a linguagem já implica que a gente não está lidando com termos ou itens isoláveis. Tá? Empregamos as palavras quase sempre articuladas e não soltas a esmo. E se isso estiver correto, vale a pena pensar até que ponto os enunciados também não seriam usados quase sempre da mesma maneira. Isso é, não isoladamente ou de forma autocontida. Bom, então eu diria que para clarificar ainda mais a proposta do holismo semântico, valeria a pena compreender em que consiste esse caráter articulado da linguagem. Essa articulação é tanto um vínculo relacional entre palavras e coisas, ou seja, entre a linguagem e o próprio mundo, quanto um vínculo social entre falantes que se engajam em atividades de troca linguística. Três esferas, portanto, devem ser pensadas como entrelaçadas, fornecendo assim a base para a concepção robusta de significado. O
primeiro é o âmbito subjetivo, que diz respeito a como o sujeito aprende e usa suas capacidades cognitivas e afetivas para expressar-se, ou seja, como um determinado sujeito se posiciona, digamos assim, com relação à linguagem que o atravessa, né? desde que nasce, enfim. O âmbito objetivo, que diz respeito ao modo como as coisas que compõem o ambiente no qual vivemos são abarcadas linguisticamente, ou seja, a gente não consegue, obviamente, dar conta do significado sem apelar, né, para a contribuição que o próprio mundo empírico dá à linguagem. E, por fim, um âmbito intersubjetivo, que diz respeito ao caráter social das normas da linguagem. Bom, é claro, se percebe facilmente que aqui, esquematizado ou condensado em 2 ou 3 frases, estão diversos elementos importantes que mereceriam cada qual um tratamento mais demorado. Não obstante, o ponto de apresentar esse esquema é justamente enfatizar uma característica geral que surge do entrelaçamento acima descrito. As articulações em operação na linguagem são tais que nos fornecem um parâmetro de racionalidade. Isso porque os enunciados carregam, via de regra, compromissos semânticos aos quais a falante se liga ao posicionar-se enquanto proferidora de um enunciado determinado. Aqui, a gente pode recorrer rapidamente à gramática das cores para ilustrar esse ponto. Tá? Quando uma falante se compromete com o enunciado do tipo essa parede é branca, tá? Ela profere esse enunciado, esse enunciado é tal que há um compromisso implícito, tácito, assumido, de que essa falante deve assentir também a proposições do tipo essa parede não é preta, não é rosa, não é qualquer outra cor que não um branco. Tá? Então, note que um enunciado supostamente isolável, ele carrega em si um conjunto de compromissos de modo a dotar, digamos assim, aquele enunciado de sentido. Se alguém diz assim, não, essa parede é branca e essa parede é rosa, você pode desconfiar, bom, ou a pessoa tem algum problema, sei lá, visual, ou tem algum problema cognitivo, ou tem algum problema na própria compreensão do significado. Tá? Isso é muito recorrente, digamos assim, com crianças, né? O modo como elas usam a linguagem e vão compreendendo, aprendendo, digamos assim, a falar sobre o mundo, a gente vai continuamente corrigindo, dizendo, não, isso implica isso significa isso, etc, etc. Então, a ideia de que o uso, né, ou a obediência, digamos assim, às regras da linguagem, está envolvida na ideia de, digamos assim, na consideração de que o sujeito é um falante competente daquela língua, ao mesmo tempo implica, digamos assim, um certo parâmetro, uma certa concepção do que é ser racional, né, a partir do modo como o próprio significado é veiculado. Bom, aqui cabe frisar que a questão não diz respeito apenas ao aspecto epistêmico, ou seja, ao aspecto cognoscitivo, ou seja, aquilo que diz respeito ao conhecimento, mas ao modo justamente como a dimensão semântica já implica, né, por si só, esse parâmetro de racionalidade. Ora, a tese que se trata de compreender aqui, portanto, é de que as regras que regem os usos que fazemos dos termos da linguagem são determinantes não apenas dos significados que eles veiculam, como também dos parâmetros de racionalidade dos sujeitos que enunciam. Se vocês quiserem, a gente pode formular essa tese de uma maneira ainda mais geral, dizendo que o que está em jogo é a concepção de que a linguagem nos fornece não apenas um meio de comunicar, ou seja, um suporte para conteúdos que seriam eles mesmos independentes da linguagem. Ou seja, é uma ideia, sei lá, que acabou, do ponto de vista filosófico, caindo em desuso ali pelo final do século XIX, início do século XX, de que a linguagem forneceria um meio de você expressar conteúdos que seriam eles mesmos não linguísticos. Né? Ou seja, argumentos como esse do holismo semântico dão força à ideia de que a linguagem nos fornece já um conjunto de categorias
a partir das quais pensamos, ou seja, os conceitos que nos permitem conhecer, raciocinar, elaborar as primeiras explicações, etc, etc. Enfim, arraigadas na linguagem estão as práticas sociais que, tomadas em sua pluralidade, configuram nossas formas de vida. Então, a ideia é uma posição holística com respeito ao significado, implica também, digamos assim, uma certa posição holística com respeito ao vínculo entre significado, conhecimento, raciocínio, etc. Bom, me permitam ainda apresentar um outro elemento nessa discussão. Se a tese de que o significado deve ser abordado a partir das articulações enunciados é verdadeira, a gente tem que levar em consideração que ela é compatível com outro aspecto do significado, que eu gostaria de formular nos seguintes termos. Conhecer o significado de um enunciado implica saber em que condições ele seria verdadeiro. Tá? Ou seja, aqui a gente não tem tempo nem de, digamos assim, de começar a justificar por que esse programa em teoria do significado, que é um programa que a gente chama de semântica das concepções, das condições de verdade, porque que ele é promissor, digamos assim, em diversos aspectos. Para os nossos propósitos, a gente pode tomar o projeto geral de uma forma relativamente intuitiva, né? Que é a tese de que, para os nossos enunciados declarativos sobre o mundo empírico, uma parte decisiva do significado envolve a consciência das condições que os tornariam verdadeiros. Ou seja, quando você diz a parede é branca, você entende o significado, porque você sabe em que condições você a sentiria com relação à verdade dessa sentença. Então, condições de verdade, vejam, não valor de verdade, né? Ou seja, uma coisa é você determinar, bom, essa sentença é verdadeira ou falsa. Outra coisa é você saber, mesmo que você não tenha como determinar, porque imagina, sei lá, que a pessoa está falando de uma parede a qual você nunca viu, né? Você sabe em que condições aquela sentença seria verdadeira, né? Então, isso é decisivo, segundo esse programa em teoria de significado, para se explicar como a gente veicula e compreende o significado. A questão é que, para entender como tais condições seriam satisfeitas, né, as condições de verdade, nós, de novo, não podemos nos restringir a um modelo que toma relação entre linguagem e mundo de forma atomizada. A cada vez que o valor de verdade de um enunciado é determinado, o sujeito efetua uma reacomodação no seu sistema de crenças, no seu sistema de enunciados possíveis, de modo a mantê-lo, tanto quanto possível, dotado de coerência. Tá? Então, quando você tem a dimensão, tem a consciência, digamos assim, das condições de verdade de uma determinada sentença, você determina o valor verdadeiro ou falso, né? Isso pode implicar você reacomodar o conjunto de outros enunciados que implicitamente estão vinculados ao compromisso assumido, né? De modo a deixar que o conjunto de enunciados resultantes seja, tanto quanto possível, coerente. E, bom, eu diria que esse conceito de coerente ele também é importante nessa abordagem holista do significado, né? À medida em que a articulação de enunciados a partir de regras de uso da linguagem, engendrando um parâmetro de racionalidade, implica que a articulação resultante ela deve preservar a coerência do sistema total de crenças, né? Então, para dar um exemplo desse ponto, que obviamente é um exemplo que não deve ser extrapolado em demasia, porque, bom, depois talvez na discussão eu possa explicar com mais detalhe por quê. O assim chamado princípio de não contradição é um dos princípios que organizam uma série de regras de utilização da linguagem, de modo que as práticas linguísticas façam sentido às falantes. Os compromissos que assumimos com o enunciado específico implicam, ao mesmo tempo, compromisso com a negação dos enunciados que contradizem aquele. Então, essa é uma maneira de começar a lidar com a noção de coerência que está envolvida. Ou seja, se a gente não supuser, quando a gente está tentando compreender o significado, que
que o sujeito conhece e respeita, nem que seja tacitamente, o princípio de não contradição, fica difícil ter a noção dos compromissos que ele está assumindo quando veicula aqueles enunciados, por exemplo. Vamos tentar, então, alinhavar os diversos elementos para que a gente possa lançar algumas hipóteses sobre como isso pode contribuir, digamos assim, para a arte do diálogo. Nosso ponto de partida foi o problema de como conceber a curiosa propriedade que certos sons ou traços possuem, qual seja a de carregar significado. Curiosa porque, como eu disse desde o início, a gente não precisa fazer nenhum esforço descomunal para, em geral, compreender o que as outras pessoas dizem. A dificuldade surge justamente quando a gente tem que explicar como isso é possível. Bom, como eu tive a oportunidade de mencionar, o significado é arredio, digamos assim, a diversas tentativas de explicação que são muito reducionistas, digamos assim. E parte da dificuldade decorre do fato de que a linguagem é usada de formas muito díspares e não parece ser possível encontrar, digamos assim, um núcleo comum a toda a diversidade de uso da linguagem. Ainda assim, a gente pode tomar um conjunto bastante amplo de usos da linguagem, né, e pensar como esses enunciados são dotados de sentido a partir das articulações que eles possuem, né. E, de fato, diante disso, né, a gente viu que parece ser mais promissor a abordagem que toma a linguagem como uma totalidade. Ora, todo esse percurso nos possibilita, enfim, apontar para uma resposta à nossa questão inicial. Como é possível reconhecer um conjunto de sons articulados como um enunciado significativo? Em primeiro lugar, toda vez que nos deparamos com sons supostamente dotados de significado, o que fazemos é interpretá-lo, ou seja, buscamos compreender seu sentido. Isto envolve, como dissemos acima, entre outras coisas, o discernimento das condições que tornariam tal enunciado verdadeiro. Mas como tal discernimento é possível? Um dos fatores em jogo é a tentativa de acomodar o conteúdo do enunciado em termos que nos são acessíveis, isto é, a partir do nosso próprio sistema de enunciados possíveis. Em outras palavras, o que precisamos fazer, sem, entretanto, sequer precisar ter consciência disso, é tomar a falante, a emissora do enunciado, como um ser dotado dos mesmos parâmetros de racionalidade que nós possuímos, e, portanto, um ser que, em geral, tem uma rede de significados bastante similar à nossa. Enfim, o que temos de fazer é postular que entre falante e intérprete há um pano de fundo relativamente amplo de crenças compartilhadas, pois esta parece ser uma condição necessária para que o enunciado particular possa ser devidamente interpretado, isto é, compreendido. Donald Davidson foi um filósofo norte-americano contemporâneo cuja obra tem uma importância central para a filosofia da linguagem, e o autor de quem eu me baseei, digamos assim, para tirar as principais ideias sobre o holismo semântico que eu apresentei aqui, ele chamou o princípio segundo o qual temos que maximizar a racionalidade da falante, a qual se quer compreender os enunciados, como o princípio de caridade. Não se trata, contudo, para Davidson, de um imperativo moral de benevolência, de amor ao próximo ou qualquer coisa que o valha. O que o princípio preconiza é o caráter incontornável da maximização da racionalidade para a própria compreensão dos usos linguísticos. Ou seja, é o imperativo epistêmico ou semântico e não propriamente moral. O ponto fica mais claro se nós pensarmos se faria algum sentido tentar interpretar uma falante se supusermos que ela não conhece adequadamente o significado dos termos que usa, ou se ela usar expressões da linguagem de uma forma completamente diferente da nossa. Em que poderíamos basear-nos para aprender o sentido dos enunciados proferidos? Mesmo no caso de uma falante de uma cultura muito diferente da nossa, para qual princípio radicalmente diferente ou alternativo de racionalidade nós poderíamos apelar para tornar significativos seus enunciados? Ou seja, em certo sentido, o que o princípio que o Davidson nomeou de princípio de caridade postula, né, é a ideia de que a gente não tem escolha, né, quando a gente quer interpretar, quando a gente quer compreender alguém. A gente tem que supor que esse sujeito
compartilha os parâmetros de racionalidade que nós temos. Tá? E esses parâmetros, a tese não é tão implausível assim, porque, em certo sentido, a gente foi socializado, pelo menos com as pessoas com as quais a gente interage de maneira mais cotidiana, numa mesma cultura, ou pelo menos aprendeu as regras da linguagem de uma forma bastante similar, ou seja, expostos ao mesmo ambiente, expostos ao mesmo conjunto de regras de interação, etc. Então, o que você tem que fazer, basicamente, é supor, né, que aquela pessoa, digamos assim, tem um conjunto amplo, né, de enunciados aos quais ela assentiria, né, em determinados contextos, que são similares aos quais o intérprete assentiria também. Né? Esse assentimento a enunciados é uma forma de se compreender o que eu estou dizendo aqui, que eu estou chamando como crença, né? O que o Davidson chama como crença, no certo sentido. Ou seja, crença não é nenhum tipo de concepção, sei lá, religiosa, diz respeito simplesmente a uma determinada opinião formulada com uma sentença na linguagem. Se o holismo estiver certo, então é bem provável que entre falantes que se interpretam, ou seja, que conseguem se comunicar, haja de fato um conjunto amplo de crenças compartilhadas. Crenças que justamente são pouco tematizadas, pouco explicadas e mesmo tidas às vezes como irrelevantes, mas que fornecem um pano de fundo a partir do qual o mútuo entendimento é possível. Para usar um exemplo que pode parecer um pouco estranho, mas em filosofia, às vezes, os exemplos estranhos eles são justamente aqueles que são muito informativos. Se duas pessoas, por exemplo, estão conversando sobre as atrocidades cometidas durante o período da ditadura civil-militar no Brasil, né, como torturas e violações sistemáticas aos direitos humanos, etc., ambos, independente da posição discordante que eles possam ter, ambos devem concordar, por exemplo, que o mundo não foi criado há 5 minutos, né? E que todas as memórias foram, sei lá, incutidas pelo Criador do mundo na mente das pessoas, etc. Bom, provavelmente todo mundo aqui deve estar pensando, mas isso é óbvio, né? Sim, de fato é óbvio, mas o intuito aqui não é suscitar uma espécie de ceticismo esquisito, artificial, com respeito a crenças que não são tematizadas usualmente, mas é justamente direcionar a atenção para esse conjunto de crenças. Crenças que estão implícitas, crenças que talvez a gente nunca tenha formulado, mas que as quais, digamos assim, o exercício do diálogo pode nos levar a formular. E a proposta que eu queria fazer a partir justamente dessa abordagem do holismo semântico é mostrar que se a arte do diálogo se quer produtiva e profunda, ela deve envolver, em alguma medida, o exercício de explicitação de todo esse conteúdo que está implícito quando a gente se depara com divergências e dissensos. Não que o dissenso seja negativo, pelo contrário, o dissenso deve ser justamente a oportunidade de uma explicitação. E por que isso? Porque é só nesse momento que a gente sai, digamos assim, da mera veiculação de lugares comuns, da mera transmissão de conteúdos que são recebidos, de frases feitas que são recebidas de qualquer contexto e são supostamente passadas para frente, a gente tem a oportunidade justamente de tornar preciso, tornar determinado qual o significado que supostamente essas frases têm. Né? Se há algo potente do ponto de vista, digamos assim, do holismo semântico, enquanto abordagem filosófica, foi ter mostrado que não existe crença autojustificada, não existe crença autoevidente, portanto, não existe obviedade. Toda crença, se ela é dotada de significado, ela é articulada. E a obviedade, num certo sentido, é a negação dessa articulação. É a tese de que, o conteúdo é determinado justamente pela sentença isolada. Então, a ideia é, talvez a arte do diálogo possa ser exercida justamente nessa direção, né, de explicitação das articulações que nossas crenças, os enunciados que nos são caros, possuem. É claro, boa parte
de toda essa discussão, né, envolve, por exemplo, levar em consideração em que medida crenças e enunciados não são muito caros por razões não propriamente racionais, mas por razões afetivas, né? Isso seria todo um outro discurso a ser feito. De qualquer forma, o exercício de explicitação me parece adequado e importante nesse contexto, justamente porque ele também ajuda que nós possamos ter a exata medida do que é racional e do que é afetivo na nossa adesão às crenças. Tá? Eu diria que se tal dinâmica dialógica é possível, né, então um campo relativamente amplo de crenças tácitas passaria a ser concretamente posta em questão, exigindo do sujeito uma postura ativa de articulação das razões que as vinculam. Eis um momento em que deixamos meramente de veicular crenças e concepções recebidas de alhures, de reproduzir lugares comuns, quase sempre preconceituosos ou injustificados, e começamos a exercitar a necessária, e por que não, libertadora potência de pensar. Obrigado.